Quantos estão muito empolgados com Jesus aí, pode dar um glória a Deus forte aí, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus pelos 8 anos da IBN Mensagem da Cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando mais e mais e mais a vida de todos vocês, todos os nossos pastores aqui, pastoras, missionários, missionária, toda a liderança dessa igreja. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Já vão se assentando em nome de Jesus. Uma alegria muito grande estar com o povo do Senhor aqui nesta noite. Desde ontem, né? Nós já estamos aqui em festa. Amém, gente? Desde ontem, aquela festa linda que ontem, a ordenação de mais um servo do Senhor ao santo ministério da palavra. Foi uma festa linda e hoje a festa continua para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus é maravilhoso e é só o começo de uma grande obra. É só o começo de uma grande obra. Como Deus tem bradado, Deus tem falado aqui nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida do nosso pastor Cleito, nossa pastora Clelma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando, renovando as forças deste homem de Deus, dessa mulher de Deus, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? É jovem ainda, tem muita gasolina azul aí. Jovem, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero ler com meus irmãos a palavra de Deus. Amém? Quero ler com meus irmãos a palavra de Deus. Amém, gente? O povo de Deus ama a palavra de Deus. Amém? O povo de Deus ama a palavra de Deus. Quero fazer menção dessa jovem aqui, minha esposa, a jovem Mariluz. Nós estamos sempre correndo o trecho aí juntos, né? Aqui até que é perto, né, pastor Cleito? Mas quando a gente vai lá para Conselvã, Aripuanã, quando a gente vai lá para Luciara, a gente vai lá para Confresa, quando a gente vai lá para Santa Rita lá, quando a gente vai para essas regiões, aí é bem mais longe, né? Mas aqui é mais perto, é tranquilo, e nós estamos sempre juntos aí, correndo o trecho, fazendo a obra do Senhor. Amém, gente? Vocês orando por nós e nós orando por vocês. Amém? Sempre lembrando da nossa convenção. Essa igreja é uma igreja muito abençoada. Pastor Cleito, um homem abençoado. Pensa numa igreja fiel. Então você não temas de entregar o seu dízimo, a sua oferta aqui nessa igreja, porque pensa numa igreja fiel. Porque vocês sabem que todas as igrejas são dizimistas também. A igreja entrega o dízimo lá na convenção, e a convenção manda para Brasília, Brasília manda para Jami, Jami manda para as nações. Olha como que é esse negócio. Esse recurso que você manda aqui, você entrega aqui, olha como sai reverberando. Chega lá na janela 1040. Chega lá na África. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Então pensa numa igreja fiel, séria. Esta igreja, acho que máximo quinto dia útil está lá, sabe? O dízimo da IBN Mensagem da Cruz. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, seja fiel a essa obra. Seja um dizimista fiel, um ofertante fiel, como você já tem sido, um votista fiel, em nome de Jesus. Amém? Vale muito a pena, vale muito a pena. O grande dia vai revelar isso para todos nós. Amém? Quero ler a palavra do Senhor. Bom demais ver a nossa amiga Val, de muitos anos já, hein?
Muitos anos ela, esse jovem aí, ó. Nossa guerreira, pastora aí, a missionária, louvado seja o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, por onde ela vai também, ela faz a obra de Deus. É uma evangelista, é uma serva do Senhor, falando da palavra de Deus, por onde ela anda. Quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5, abra sua Bíblia, quero deixar esse texto para nós, para depois fazermos juntos aqui, uma oração também aqui nesta noite, celebrando, adorando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, uma coisa é certa, tudo que Deus tem para a sua vida, vai se estabelecer em nome de Jesus. Tudo que Deus planejou para você, vai se estabelecer em nome de Jesus. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido ou frustrado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque operando o Senhor ninguém impede, agindo o Senhor ninguém pode impedir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que Ele tem, Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Ele está sempre bradando e falando. Continue a bradar nessa casa, Senhor. Continue a falar nessa casa, Deus. Continue a usar os homens de Deus, as mulheres de Deus nessa casa, Senhor. Apocalipse capítulo 5 diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Meu Jesus! E vi um anjo forte, olha só, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, se referindo ao João, apóstolo João, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu Deus do céu! E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meu Deus do céu, hein? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Meu Jesus!
com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura, meu Deus, que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Assentado mesmo, feche os seus olhos. Pai, este não é um outro lugar senão a casa do Senhor, que é a igreja do Deus vivo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado por esses 8 anos desta igreja local. Bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor está a fazer. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Nós consagramos esta noite ao Senhor, meu Deus. Nós consagramos as famílias ao Senhor aqui nesta noite, meu Pai. Bendito seja para sempre o Senhor, ó Deus. Assim nós oramos, Pai, nesse início de ministração, no nome de Jesus. E o povo do Senhor pode selar dizendo amém. Pode selar dizendo graças a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. A bondade do Senhor, o favor do Senhor é real aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, coisa maravilhosa é poder estar diante do Todo-Poderoso, do Rei da Glória, daquele que nos comprou, daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos libertou das opressões de Satanás. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Você é feliz por ser um cristão vencedor? Você é feliz por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estava me lembrando há pouco, final da tarde, fazendo aquela caminhada minha com Jesus, porque a minha caminhada é caminhada com Jesus, é caminhando, orando, pensando, falando com Deus. E na minha santa caminhada hoje com Jesus, pensando, orando, de 1 hora, 1 hora e pouco, Deus me trouxe uma cena muito forte no meu coração, que aconteceu há quase 30 anos atrás. Eu tinha a minha empresa, eu sou do mundo do empreendedorismo, inclusive tinha muitos clientes aqui em Pontes Lacerda, e eu atendia Mato Grosso, Rondônia e o Acre. E eu, em uma dos meus retornos de Rondônia, tive um acidente gravíssimo. Fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Tive um acidente gravíssimo, passou até nas mídias, chegando aqui em Pontes de Lacerda. Tem uma curva aqui, tem uma curva famosa aí de curva da morte. Tem uma curva aqui, chegando aqui em Pontes de Lacerda. Eu me lembro que a Polícia Federal chegou lá logo, e logo em seguida pegou a mim e o motorista que estava comigo e levou a gente para o hospital aqui em Pontes de Lacerda.
E aconteceu uma cena, eu estava lembrando dessa cena, em que aí eu fui para o banheiro, estava um pouco machucado, fui para o banheiro antes de ser atendido, e uma fala, uma voz falou ao meu coração e bradou, e praticamente me colocou de joelho. Eu me lembro que eu fechei a porta do vaso, coloquei assim de joelho, e estava com o cheiro da morte, e aquela fala dentro de mim, falava assim no meu coração naquele dia: se não fosse Jesus, onde você estaria? Se não fosse Cristo. Eu estava me lembrando disso agora há pouco, eu estava pensando, meu Deus, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, por isso que Ele vai sempre realizar o propósito que Ele tem. O que Deus tem para a sua vida está de pé, o que Deus tem para a sua família está de pé. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Estava vivendo nessa época o episódio, quando trocaram o meu segundo filho na maternidade. Estava vivendo esse episódio, e aí voltando dessa viagem, tive esse acidente gravíssimo. Tem coisas que a gente às vezes não entende, porque uns 5 minutos antes eu tirei o cinto. Eu me lembro que tinha começado uma chuva, e aí eu tirei o cinto e deitei no banco da caminhonete, uma D20, e eu me lembro que demorou menos de 5 minutos, eu escutei um barulho. Eu tive um sono pesado naquele rapidão, escutei só o barulho, a pancada, e eu milagrosamente, por isso que Deus bradou e falou comigo aqui, antes de eu ser atendido lá no banheiro, que eu fui, como eu tirei o cinto, eu saí da caminhonete. Eu me lembro que eu saí em pé, levei uma pancada muito forte no nariz, e tive uma pequena fratura no nariz. Eu saí em pé assim, em direção à pista, porque se eu tivesse ficado ali na hora no lado do meu lado, pastor Cleiton, a caminhonete saiu tombando e bateu e pegou uma pedra muito grande aí no lado do teto. O teto saiu caçando um camarada ali saiu caçando alguém que estava ali no banco. Do lado do motorista não aconteceu nada, mas do meu lado ela tombou e pegou uma pedra e afundou o teto. Se eu tivesse ficado ali mais 5 minutos, mas é Deus quem faz as coisas que a gente não entende. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Sabe por que nós estamos celebrando os 8 anos dessa igreja local? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor aqui, que acabei de ler com vocês, Apocalipse capítulo 5, meu Deus, quantas coisas, quantas verdades, quantas lições nós temos num texto desse da palavra do Senhor. Quando olhamos para o capítulo anterior, o capítulo 4, nós percebemos o contexto aqui desse texto. Nós sabemos que o apóstolo João era o último apóstolo que tinha sobrado. Todos os outros já haviam sido mortos por causa do testemunho deles de Cristo, mas o apóstolo João havia ficado e havia agora sido enviado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Por causa da perseguição, ele havia sido enviado para ali. Momento desafiador, momento estranho, momento tenso, momento muito tenso da igreja do Senhor. Mas sabe, gente, quando tudo parecia que estava muito desafiador, uma grande voz e uma grande porta se abriu no céu. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. É exatamente o que acontece aqui no capítulo 5, no capítulo 4, que também faz parte do contexto aqui do capítulo 5. Uma grande voz bradou e chamou o servo do Senhor para uma das maiores experiências que um homem pode ter com Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, vale muito a pena servir a Deus. Vale muito a pena ser um discípulo de Jesus.
Vale muito a pena ser um seguidor de Cristo, porque quando você olha para as verdades de Deus, quando você olha para um texto desse da palavra do Senhor, quando tudo parecia que ia ser muito, mas muito desafiador, o Deus do céu estava atento em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nunca, nunca, nunca deixe de ser um seguidor de Cristo, um discípulo multiplicador da graça de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte por isso? Quero, a partir desse texto que li com vocês, quero destacar aqui algumas verdades acerca de uma igreja forte, de uma igreja inspiradora, de uma igreja assim abençoada. Quero destacar com vocês aqui algumas lições que podemos destacar desse texto da palavra do Senhor, falando acerca da igreja e do seu povo. E aqui nós podemos considerar algumas verdades importantes quando olhamos para esse texto da palavra do Senhor. Como podemos ser essa igreja vibrante, inspiradora, como já é a Igreja Batista Nacional Mensagem da Cruz. Como podemos continuar sendo essa igreja inspiradora, essa igreja forte, essa igreja que faz a diferença, essa igreja que cuida, que ama, que discipula e que glorifica sempre o nome de Jesus. Quantos pode já celebrar e dar um glória a Deus aí bem forte? E quando olhamos para o início desse texto, o Espírito Santo falando com a gente, falando acerca deste livro. Olha só, sabe, meu irmão, quando eu olho para o início desse texto, eu sempre me faz menção de outros textos da palavra do Senhor, quando fala acerca de livro, porque no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que ai daqueles que não estiver com o seu nome escrito no livro de Deus, ai daqueles que não tiver o seu nome selado, escrito no livro de Deus. Olha que coisa séria. O início aqui está falando exatamente deste livro, e o texto sagrado diz aqui no versículo 2, fala desse anjo que brada e acalma aqui o apóstolo João. E aqui eu quero destacar essa primeira verdade acerca de como podemos viver empolgados com Deus, como podemos continuar firme, sendo uma igreja forte, abençoada, inspiradora, uma igreja que faz a diferença. A primeira verdade, uma igreja forte, uma igreja que faz a diferença, é uma igreja que sabe que Deus está no comando, no controle de todas as coisas. Quando você olha para o início desse texto da palavra de Deus, você percebe que nós temos um Deus que tem o controle da história de todos nós e de tudo, está nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que nós podemos ser esse povo cheio da esperança. Por isso que a igreja é o povo da esperança. Já viu que o povo de Deus é o povo da fé, da alegria, da esperança? Porque nós sabemos que nós temos um Deus que é soberano e que tem o comando de todas as coisas em suas mãos. Quantos pode dar um glória a Deus aí bem forte? Por isso nós podemos aquietar a nossa alma. Por isso nós podemos acalmar o nosso coração em Deus, sabendo que o Senhor está no comando de todas as coisas, da sua vida, da sua casa e da sua família. E o povo do Senhor, o povo da esperança, o povo da alegria, o povo da igreja inspiradora, vencedora, reconhece essa verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus.
Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quando nós entendemos essa verdade, quando nós compreendemos essa doutrina bíblica, nós conseguimos servir a Deus até com mais leveza. A gente fica até mais leve para servir a Deus quando nós entendemos essa verdade da palavra de Deus. Você serve um Deus soberano. Ele tem o comando de todas as coisas. Ele tem nas suas mãos o nosso nome. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então pode acalmar a sua alma, acalmar o seu coração, que Ele continua trabalhando em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos estão adorando esse Deus soberano aí? Ele é o nosso Deus, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa, da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meu irmão, quando olhamos para esse texto da palavra do Senhor, podemos considerar aqui tantas verdades, tantas lições para nós, e vibrar e dizer: louvado seja o nome do Senhor, que servimos um Deus que está com as suas mãos soberanas sobre todas as coisas. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Segunda verdade que eu coloquei aqui para considerar com vocês, quando eu olho para esse texto da palavra do Senhor, fico pensando: meu Deus, por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, já dizia que nós, os cristãos, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós somos esse povo mais que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo, porque estamos debaixo da tutela do grande vencedor que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Segunda verdade que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite, de um cristão abençoado, de uma igreja abençoada, de uma igreja inspiradora em Deus, de uma igreja vencedora como é a igreja Mensagem da Cruz. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que diz o versículo 3 e o 4: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E olha o que diz o 5: e disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte? Ele venceu. Nós temos um Cristo vencedor, nós temos um líder vencedor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja é uma igreja vencedora. Olha, gente, não foram poucas as vezes que lutaram contra a igreja, hein? Quando a gente vai estudando a história da igreja, não foram poucas as vezes que tentaram calar a igreja, destruir a igreja, destruir a palavra do Senhor. Foram por muitas vezes, mas nunca conseguiu e jamais conseguirá. Louvado seja o nome do Senhor. As portas malignas não prevalecerão contra a obra do Senhor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Como a igreja é vencedora, hein?
Como a igreja faz a diferença, hein, gente? E essa igreja somos nós. Quantos aqui que a igreja do Senhor pode dar um glória a Deus aí, bem forte? Nós, não são as paredes aqui que é a igreja, somos nós, é que somos a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Quantos já entregaram a vida para Jesus e está pronto para esse dia? Pode dar um glória a Deus aí bem forte. Esses versículos nos mostram que uma igreja forte, que uma igreja vencedora, que um cristão vencedor, ele reconhece a sua total dependência do Cristo vencedor. A igreja reconhece isso, a igreja compreende isso. Cristo no centro absoluto de todas as coisas. Os cristãos, o povo do Senhor tem esta clareza da dependência total de Jesus. Quantos aqui dependem totalmente de Jesus? Pode dar um glória a Deus. A igreja depende totalmente de Jesus. Nós somos o povo de Jesus. Nós somos o povo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A igreja de Cristo vive na total dependência do Senhor. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Sem Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pode fazer absolutamente nada. Tudo que é feito aqui nessa igreja é conduzida pelo Senhor, usando a vida do pastor e da pastora. Tudo. Por isso a mensagem da cruz já está tão abençoada e tão acelerada em tão pouco tempo. Quantos pode dar um glória a Deus aí bem forte? Dependendo totalmente do Senhor. Jesus conduza. Jesus, assuma o controle de tudo. Jesus, presida a IBN Mensagem da Cruz. Jesus, presida a CBN, presida as igrejas. Jesus, presida a nossa vida, Senhor. Nós dependemos totalmente do Cristo vencedor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos estão debaixo da tutela do Cristo vencedor? Pode dar um glória a Deus aí bem forte, gente. Não chores. É o que diz aqui o Senhor Deus, diz: não chores, calma, aquiete. Fique tranquilo, acalma a sua alma, acalme o seu coração. Eis que o leão da tribo de Judá, o vencedor, está com as suas mãos sobre nós. Não chores, se acalme, mãe, acalme, pai, acalme. Fique tranquilo, porque estamos debaixo da tutela do Cristo vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte? Essa é a nossa vida, gente. Essa é a vida da igreja ao longo da história, a vida do povo do Senhor ao longo da jornada, vivendo totalmente dependendo de Jesus em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Dependa de Jesus lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na sua família. Sempre você convicto que você depende totalmente do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos podem levantar uma das mãos assim comigo e falar: Senhor Jesus? Não está muito fraco, gente. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha dependência total e absoluta do Senhor.
na minha vida. Nós dependemos do Senhor, Pai. A IBN Mensagem da Cruz depende totalmente do Senhor. Todos nós dependemos do Senhor. Continue presidindo a igreja Mensagem da Cruz, Senhor. Continue presidindo tudo aqui, toda a liderança. Continue a presidir, Senhor, e o nome do Senhor sempre sendo adorado, exaltado aqui nesta casa, em nome de Jesus, Senhor. Terceira característica de uma igreja inspiradora, de uma igreja vencedora, de uma igreja forte. Olha o que diz aqui o Espírito Santo nesse texto, diz: eis que olhei, estava no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Que texto! Um cordeiro como aquele que havia sido morto. Uma igreja forte, uma igreja vencedora, uma igreja inspiradora, uma igreja que faz a diferença. Ela reconhece a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Olha o nome dessa igreja: Mensagem da Cruz. Uma igreja vencedora, um cristão vencedor, ele nunca se esquece daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não se esquece. Por isso que não tem evangelho sem passar pela cruz. Não tem o evangelho sem a renúncia, sem a entrega, sem o coração, sem a alma. Não tem. O cristão forte, o cristão vencedor, o cristão que é da igreja vencedora, da igreja inspiradora, da igreja forte, está sempre lembrando: eu sei quem eu era antes e quem eu sou hoje, por conta da obra que foi realizada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem levantar uma das mãos e dizer assim: Senhor Jesus? Não está muito fraco, gente. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço tudo o que o Senhor realizou pela minha vida ali na cruz do Calvário. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque se nós estamos celebrando 8 anos desta igreja local, é por conta da obra que o Senhor realizou ali naquela cruz, para me dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o povo de Deus não se esquece, nunca se esquece disso. Sempre olhamos para uma cruz e dizemos: Senhor, obrigado, porque o que o Senhor fez por mim, Jesus. Por isso eu sou um grato ao Senhor, eu sou um agradecido ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor realizou por nós, Jesus, por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Quando você olha para os textos, quando você olha para Isaías 53 e para tantas outras narrativas bíblicas, você diz: meu Deus do céu, bendito seja Deus. Olha o que Deus fez. Por isso, meu amado irmão, aquele que não receber essa mensagem, não entender essa mensagem, ou aquele que pisar a obra que Deus realizou na cruz do Calvário, pisar o sangue de Jesus, não terá chance, não terá outra oportunidade. Por isso a igreja prega, a igreja não para, a igreja evangeliza, a igreja abre outras igrejas, a igreja levanta novos pastores, pastoras, evangelistas. A igreja não para, porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra para anunciar a mensagem da cruz. Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte?
nós anunciamos a mensagem, dizendo: ó, o Cordeiro foi entregue por nós, o Cordeiro de Deus morreu por nós, fez a obra por nós, levou todos os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa maldição, mas Ele ressuscitou e está hoje vivo à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Quantos podem dar glória a Deus bem forte? A igreja carrega esta mensagem, a igreja carrega as boas novas do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo de Deus, IBN Mensagem da Cruz, continue a espalhar essa mensagem, continue a anunciar essas boas novas, continue a propagar pelos 4 cantos dessa cidade de Mato Grosso, do Brasil e do mundo, por onde você andar, que você reconhece tudo o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, e nós temos uma mensagem das boas novas do Rei. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso é característica de uma igreja forte, de uma igreja vencedora, de uma igreja inspiradora, que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não tem uma igreja cristã sem a mensagem da cruz. Cristã não. Uma igreja de Cristo carrega a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter outras falas, mas a mensagem genuína é a mensagem daquilo que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. E tudo o que Ele realizou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Quantos podem dar glória a Deus aí? É direito nosso, é nossa herança. Dizer: louvado, bendito seja o teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Por isso nós podemos estar aqui nessa noite adorando e celebrando o nome do Senhor. E quantos podem aplaudir o Senhor bem forte aqui nessa noite? Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, bendito seja o teu nome. E o texto, a sequência do texto diz, olha só, versículo 8, versículo 9: havendo tomado o livro os quatro animais, vamos para o versículo 9, e diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste mortos, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. O versículo 10, hein? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, o que acontece aqui neste versículo da palavra do Senhor? Meu Deus do céu, hein? Fomos agora, nos tornamos reis e sacerdotes. Olha o que diz o finalzinho do 9, diz que todos os homens agora foram homens que foram comprados de todas as línguas, povos, nações. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Por que nós, a igreja, o povo do Senhor, envia um missionário lá para a África, lá para a Índia, envia um missionário lá para regiões mais longínquas? Porque nós sabemos que Deus comprou pessoas ali, pessoas foram compradas. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você pode falar do Evangelho por onde você anda, por onde você caminha, para os seus vizinhos, para os seus amigos, na escola, na faculdade? Você pode falar do Evangelho, porque as pessoas foram compradas.
compradas pelo sangue precioso de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui, eu estou aqui, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome. Por isso nós não podemos dizer agora mais, não, eu mando na minha vida. Não, você foi comprado, nós somos comprados. Por isso você tem um dono. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu que domino a minha vida. Não, nós temos um dono. Louvado seja o nome do Senhor. Deus comprou cada um de nós. Quantos pode glorificar o nome do Senhor Deus por isso? Comprado pelo sangue precioso de Jesus. Por isso podemos dizer, chegar e dizer assim: Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Nós temos um dono, nós temos um Pai. Será que você pode dar um glória a Deus aí, bem forte? Por isso nós temos um Deus, nós temos um Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, característica de uma igreja forte, de uma igreja vencedora, ela entende essa verdade, ela compreende essa verdade, e ela cumpre essa missão de falar do Evangelho de Cristo pelos quatro cantos da terra. Ela entendeu, ela compreendeu, e ela vive esta missão, a missão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E por fim, quando eu chego aqui no versículo 12, versículo 13, e diz assim, o versículo 13 diz: E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, todas as coisas que há nele, dizer, está sentado ao trono, e ao Cordeiro sejam dadas graças, honra, glória e poder para todos sempre. Quando eu olho para esse texto, eu sempre me vejo no coração que ninguém, nós sabemos que nenhuma criatura vai ficar livre de se dobrar o seu joelho diante do nome de Jesus. Você já sabe que tem muita gente construindo locais, morada em outros lugares, porque eles percebem que a qualquer momento pode acontecer algo. E aí já estão os multimilionários construindo lugares que eles acham que seria possível talvez de não ser visualizado. Isso não vai ser possível. Todos os joelhos vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus. Quantos já se dobraram os seus joelhos diante do nome de Jesus aí? Pode dar um glória a Deus aí bem forte. Nós já nos dobramos diante do nome de Jesus. Senhor, presida a nossa vida, presida a nossa história. E o finalzinho desse texto, do versículo 14, e diz, finalzinho do versículo diz: E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Uma igreja inspiradora, vencedora, que faz a diferença, sabe que foi chamada para viver também uma vida de adoração ao Deus Todo-Poderoso, adorando o Senhor. Adoração é um estilo de vida para o cristão. Adorar o Senhor é um estilo de vida para cada um de nós. Não é só no momento em que nós nos reunimos como igreja, não, é um estilo de vida para todos nós. E quantos podem celebrar e dar um glória a Deus aí bem forte? Então, a proposta de Deus para nós aqui nessa noite: IBN Mensagem da Cruz, avante. IBN Mensagem da Cruz, firme, constante no Senhor. IBN Mensagem da Cruz,
continuar na mesma pegada, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, discipulando, ganhando vida. IBN Mensagem da Cruz, vamos para cima em nome de Jesus. IBN Mensagem da Cruz, que venha um novo tempo em nome de Jesus, de muito avanço, de muito crescimento, para a glória do Senhor. Avante no Senhor, porque temos um líder vencedor, estamos debaixo da tutela do Cristo vencedor. Quantos podem dar um glória a Deus aí, bem forte por isso? Avante no Senhor, fazendo a diferença, e o nome do Senhor sendo glorificado em tudo isso. Essa é a proposta de Deus para todos nós e para a igreja do Senhor aqui nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Uma igreja vencedora, fazendo a diferença para a glória do nome do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente orar juntos, nome de Jesus, para a gente orar nessa noite em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, continue tomando essa igreja, continue tomando a vida de cada membro dessa igreja local, que cada um dos teus filhos cheios do poder do Espírito Santo, Senhor, nome de Jesus, cada um cheio de Deus, cada um homem de Deus, sabendo